Celebramos com gratidão tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de receber o melhor de Deus através da pregação da Sua palavra. Esteja conectado e de coração aberto. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, nós preparamos um esboço digital para você que pode ser baixado através do nosso aplicativo. Vamos juntos, com expectativa, vivermos este momento especial como igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está na Igreja Batista Betel, a igreja da cidade de Tiradentes. Este é o ano do alinhamento e junto de você nós queremos ser uma família para pertencer. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo número 37. Deixa ela aberta aí, que nós vamos meditar nessa palavra. Eu quero que você medite comigo nessa palavra, aprenda essa palavra, leia essa palavra, ela é importante para nós, amém? E eu quero que você aprenda e leia bem essa palavra. Ezequiel capítulo número 37. Nós vamos falar sobre isso hoje. Palavra que gera vida. Amém? Vocês estão aí, né? Eu não sei o que acontece. Eu sinto uma diferença engraçada aqui e no setor G. Parece que no setor G o pessoal fica mais perto. Será que é isso? É? O pessoal fica mais perto? Eu não... O teto é mais baixo, né? Eu não sei, eu estranho tanto, porque eu acho que os irmãos aqui estão tão longe, eu não sei o que é isso, né? Eu acho que é porque é maior também. Não sei, eu não sei. Eu sei que lá no setor G cabe a mesma quantidade de gente que cabe aqui. Talvez aqui caiba um pouco mais. No aniversário da igreja nós colocamos 200 pessoas sentadas. Hoje nós devemos ter aí 150 cadeiras, que é a média do que tem lá no setor G. Para ficar um pouquinho mais à vontade, então a gente deixa 150, que é a média que tem no setor G de cadeiras para o pessoal sentar. Mas eu sinto uma diferença, que lá eu sinto os irmãos mais perto. Acho que o púlpito aqui é mais alto, sei lá o que é. Mania de velho, né? Deve ser isso, não sei. Mas é isso. Então, às vezes o feedback, o retorno de vocês é diferente para mim. Por isso que eu fico perguntando: vocês estão aí? Sabe? Porque eu não vejo não sinto esse feedback. Eu vou mandar colocar mais uma lâmpada aí no meio para clarear mais. Talvez seja isso, né? Não sei. Menino, acende aquela luz do fundo. A do fundo. Deve ser a D. Aí. Deixa assim. Pronto, fica melhor? Assim eu vejo mais vocês. Fica mais fácil. Consigo ver a expressão melhor, né? Tá vendo? Estou conseguindo ver melhor agora. Facilita, né? Muito bem, vamos lá. Nós vamos falar sobre isso. Palavra que gera vida. Palavras são importantes, irmãos. Muitas vezes nós, através da nossa boca, declaramos palavras, mas nós não pensamos no poder que essas palavras exercem. Não pensamos no poder que essas palavras exercem. Nós declaramos, nós falamos, mas não pensamos. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre as nossas palavras. Vejamos uma coisa. Primeiro, palavras são sementes. Amém? Palavras são sementes. E muitos frutos que nós colhemos foram semeados através das nossas palavras. Em outras palavras, as palavras antecipam a nossa vitória ou a nossa derrota. Um dia um irmão foi fazer um concurso e ele disse assim: eu estou indo fazer esse concurso porque eu me inscrevi, mas eu sei que eu não vou passar mesmo. O que ele estava antecipando? A derrota.
Está entendendo o que eu estou dizendo? E quantas vezes nós não dizemos isso na nossa vida? Quantas vezes nós olhamos para uma família e esse casal não vai para frente não? Quantas vezes você olha para o teu filho e diz assim, você não vai ser nada? Quantas vezes nós falamos quando recebemos o nosso olerite? Nós olhamos para eles assim, com essa mixaria não chega nem até no meio do mês. Quantas vezes nós falamos com a nossa própria boca palavras que produzem derrota? Mas Deus te chamou para produzir palavras de bênção. Deus nos chamou para produzir palavras que antecipem a nossa vitória. E tudo depende de como você profere as suas palavras. Afinal, as palavras ferem e as palavras dão vida. Você já foi ferido por palavras? Olha aí. Já fomos feridos por palavras, mas também recebemos vida através de palavras. Quantas vezes já me disseram, quantas vezes eu falei, vou desistir, e alguém diz, não desiste não, continua, avança que você vai vencer, avança que vai chegar lá, né? Espera que vai estar no tempo de Deus. Enfim, alguém nos dá uma palavra de ânimo e nós continuamos na nossa batalha, amém? Então o que eu quero dizer é que as nossas palavras sejam palavras que produzam vida, amém? Falando de sementes, Jesus declarou assim, esta é pois a parábola, a semente é a palavra de Deus, amém? Eu disse que palavras são sementes, mas Jesus falou que a semente é a palavra de Deus. Então que as nossas palavras sejam palavras de Deus que abençoem e curem, amém? Segunda coisa, palavras revelam o nosso coração. Será? Olha, as palavras revelam uma coisa, que tipo de fonte você está conectado? Primeira coisa, que tipo de fonte você está conectado? As palavras revelam onde nós temos bebido, de que fonte nós estamos bebendo. Você já viu de vez em quando você encontra um crente que diz assim, mano, eu estou preocupado com o Timão. Ele está bebendo em que fonte? Já viu? Em que fonte ele está bebendo? Não é da palavra de Deus. Tá entendendo o que eu estou dizendo? E Jesus falou que onde está o nosso tesouro está o quê? Amém? Está me entendendo? Amém? As palavras exteriorizam o nosso interior. As nossas palavras nos desnudam. As nossas palavras descortinam os nossos pensamentos. Um dia Jesus falou assim, Mateus 12:34, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. E a grande verdade, as palavras nos desnudam, ela fala daquilo que está no nosso coração. Se existir ódio, vai ser ódio. Se existir revolta, vai ser revolta. Se existir amor, vai ser amor. Amém? Aprenda isso. Uma outra coisa que nós precisamos entender a cada dia, e não podemos nos furtar disso, palavras têm poder. Eu não sei se você já percebeu isso, mas palavras têm poder. Reconhecendo ou não o poder das palavras, elas continuam guardando em si mesmas a vida ou a morte. Talvez você não aceite, mas a palavra traga em si mesmo o poder da vida ou da morte. Você pode levantar uma pessoa ou pode derrubar de vez. Tudo vai depender da palavra que você fala, da maneira como você fala. E nós somos apenas responsáveis. Nós não somos apenas responsáveis pelo que fazemos, mas também pelo que falamos. Sabe que às vezes nós não fazemos, mas falamos. E somos responsáveis pelo que falamos. E eu vou dizer mais, nós somos mais cobrados pelo que falamos do que pelo que fazemos. E isso, eu tenho um diploma lá na minha sala, vocês podem ir lá ver. Eu tenho um diploma, eu sou doutor nesse assunto. Eu falo demais. Eu falo demais. E por isso, eu sou muito mais cobrado e muito mais responsabilizado pelas coisas que eu falo.
Eu vou até rasgar aquele diploma lá, viu? Que esse negócio de doutorado em falar demais não é comigo. Mas eu tenho o diploma, vou fazer o quê? Não é? Tiago disse uma coisa, não está aí, eu não tenho o versículo, mas ele disse, eu lembrei agora, está aqui, ele disse assim, Tiago 1,19: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Alguém já disse brincando que Deus nos fez de uma forma correta. Nos deu 2 ouvidos. Para quê? Para ouvir mais. E apenas uma boca. Para quê? Para falar menos. Dizem as más línguas que as mulheres falam, não sei, 10.000 palavras por dia. E o homem deve falar 3 ou 4.000. Eu não sei se é verdade. Eu sei que o homem tem uma coisa. O homem tem um costume terrível. Ele chega em casa e ele quer ficar num lugar. Na caixa do nada. Vocês conhecem a caixa do nada? O cara chega em casa, toma banho, senta no sofá, pega o controle e fica lá. Tec, 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 tec. Tá fazendo o que? Nada. Tá vendo o que? Nada. E ele está lá rodando a televisão, parece que, eu não sei vocês, eu olho para a Netflix, tem dia que eu rodo aquilo e fico meia hora procurando alguma coisa para assistir, não acho nada. Ele está fazendo o que? Nada. Agora eu inventei de assistir uma série para ter sossego. Se eu contar a série que eu estou assistindo, vocês vão rir. Monk. Lembram dele? Lembram dele, não? Vocês não lembram? Lembram? Estou assistindo Monk, então é uma delícia, estou na terceira temporada. É leve, gostoso, pronto. Mas nós queremos ficar onde? Na caixa do nada. Mas a mulher gosta de falar. O marido chega em casa e vai falar, porque o cachorro fez isso, porque o filho fez aquilo, porque aconteceu isso, porque eu fui na escola, aconteceu aquilo outro, porque não sei o que, porque o ferro não ligou, porque o chuveiro está ruim, porque a torneira está pingando, porque blá 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 blá. E o cara está lá, eu quero ficar na caixa do nada. Não é mais ou menos assim? Porque o homem tem dois, o cérebro dele é 2 coisinhas assim, 2 neurônios, o tico e o teco. A mulher não, a mulher é um emaranhado de fio assim, ó. E de vez em quando um fio daquele desencapa, bate um no outro assim, aí dá um curto-circuito assim e ela fica nervosa. O que aconteceu? Aí ela responde, nada. Misericórdia. Quando você escuta esse nada, se prepare, viu? Porque aí tem coisa. Já reparou, não? Você está chateada? Não. O que foi? Nada. Misericórdia. Aí você vai insistindo, ela fala, você sabe que dia é hoje? Aniversário, não é? O que? Pois é, hoje faz 20 anos, 2 meses e 2 horas que você me deu o primeiro beijo. O cara vai lembrar, irmão, me perdoa. Mas deu um curto-circuito lá naquele embaranhado de fio, o cara foi lembrar isso. Está entendendo o negócio? As nossas palavras são exatamente isso e produzem exatamente isso. E nós somos cobrados mais pelo que falamos do que pelo que fazemos. Por isso Tiago falou que todo homem seja tardio em falar. Pronto para ouvir, mas tardio em falar. Provérbios 18, 21 diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Que tipo de fruto as tuas palavras têm gerado? Vamos abrir o confessionário? Que tipo de fruto as tuas palavras têm gerado? O que é que as tuas palavras têm revelado sobre o seu coração? Já que a boca fala do que o coração está cheio. O que é que as tuas palavras têm revelado do teu coração? As tuas palavras têm gerado vida ou têm gerado morte? O profeta Ezequiel, está aberto aí? Ezequiel 37. O profeta Ezequiel foi levado por Deus para declarar palavras do céu que mudariam uma realidade terrível que o povo de Israel estava passando. Ezequiel 37:1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Queridos, apenas para relembrar, parte do povo hebreu, a tribo de Judá, tinha se tornado escravo e foi levado na primeira onda de exilados para a Babilônia com o príncipe caldeu. O propósito do livro de Ezequiel é demonstrar à nação que estava exilada
que a glória de Deus não havia sido ameaçada pela captura ou pela destruição de Jerusalém e do templo, mas que Deus tinha um plano para revelar a sua glória, julgar os pecados de Israel e dos povos vizinhos. Ezequiel é um instrumento de Deus no exílio para mostrar quão profundo era o pecado de Israel e quão doloroso o tratamento de Deus precisa ser. Aprenda uma coisa: o pecado nos separa de Deus. E às vezes, para que você volte, para que você reate, para que você retorne a ter comunhão com Deus, é doloroso. O processo é doloroso. E às vezes a intervenção de Deus tem que ser muito dura. Com o povo judeu, ele foi obrigado a fazer coisas que às vezes eu digo, misericórdia, Jesus. Se você começar a ler a história das diásporas que teve o povo judeu, dá medo. 70 anos escravos na Babilônia, na Assíria. Você já viu em quantos lugares esse povo ficou escravo? O quanto esse povo sofreu, o quanto esse povo passou? Destrói o primeiro templo, destrói o segundo templo. Lembram disso? Que aí destrói os muros, levanta Neemias, constrói de novo. Aí vem Esdras para levantar o povo. Esdras vem levantar o povo, para levantar o culto, para adorar a Deus. O povo não sabia mais adorar a Deus. Lá no livro de Esdras está escrito que os judeus se casaram com mulheres asdoditas. Era uma raça que tinha lá, não sei nem quem é. E que os filhos dos judeus falavam metade hebraico, metade asdoditas, faziam uma mistura terrível. E Esdras tem que restaurar isso. E diz, vocês escolhem, se vai servir a Deus, manda essa mulher embora, manda esse filho embora e coloca a tua vida na presença de Deus. Ou então vai embora com a família, mas não fica aqui porque não vai dar para você. Ele teve que tomar decisões desse tipo para que o povo... Então, querido, o pecado nos separa de Deus. Agora o retorno, reatar a comunhão com Deus é doloroso. Aprenda isso. É doloroso, não é brincadeira. Por isso tem muito crente que vai, se perde e não consegue reatar. Ele fica aquela coisa assim, um pé na igreja, dois no mundo, um pé na igreja, dois no mundo, porque ele não consegue mais reatar a fé, não consegue mais reatar a comunhão com Deus, porque é difícil, é doloroso, precisa renunciar. Precisa haver renúncia. E às vezes a renúncia não permite, porque você não consegue renunciar a determinadas coisas. Olha, para aquele povo, Deus exigiu que ele mandasse a mulher embora. Essa mulher não tem nada a ver com você. É um jugo desigual, não serve, manda ela embora. Misericórdia, se fosse nos dias de hoje eu não vou nem falar, não vou nem pensar, porque isso aqui está sendo gravado, está sendo transmitido aí. Daqui a pouco o nego vai dizer que eu estou falando bobagem. Mas preste atenção, é sério o negócio. É sério, então reatar a comunhão com Deus é uma coisa difícil, amém? E o profeta testemunha aos exilados a melancólica separação entre Israel e a glória de Deus. Mesmo diante de um vale de ossos secos, a palavra profética traz vidas. Sem esperança, sempre existe esperança para aquele que crê, amém? Porque aprenda uma coisa, a profecia restaura a esperança de um futuro glorioso. Deus quer falar com você. Abra o teu coração. Abra a tua mente para você entender o que Deus quer falar. Porque para gerar vida por meio da palavra, você precisa ser movido pelo Espírito. Não tem jeito, olha o texto. A mão do Senhor estava sobre mim. Eu deixei em negrito e grifei, para você lembrar bem. A mão do Senhor estava sobre mim, é o que o profeta falou. E por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. A palavra mão no hebraico é iad. E significa força, poder, autoridade, direito de posse. É isso que significa a palavra mão. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Deixa que o poder de Deus se mova sobre você, para que em sua autoridade você receba o direito de posse do que Ele te prometeu. Eu vou colocar para você ler. Deixe que o poder de Deus se mova, ou mova você, para que em sua autoridade você receba o direito de posse do que Ele te prometeu. Deus tem uma promessa para a tua vida? Deixa o Espírito se mover em você. Sabe, não adianta, eu tenho uma promessa de Deus, mas sou duro de coração. Eu tenho uma promessa de Deus, mas não perdoo. Eu tenho uma promessa de Deus, mas não sou simples. Eu sou orgulhoso, sou cheio de mim, saio por aí cantando igual Roberto Carlos, esse cara sou eu.
Deixa o Espírito se mover. O profeta disse, eu vou voltar. O profeta disse, a mão do Senhor estava sobre mim. Sabe o que ele está dizendo? Eu estava sendo guiado por Deus. Deus me levou àquele lugar. Ô querido, um dia Jesus disse para Pedro, quando você era jovem, você se vestia, se cingia, ia aonde você queria. Mas agora, outro te cingirá e você fará o que ele te mandar. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Não. Agora você é dirigido pelo Espírito. Agora você não tem mais querer. Agora você não tem mais vontade própria. Eu estou cansado de ver crente dizer, eu sou dono do meu nariz. E aí eu vejo o crente no buraco. E quando eu vejo o crente no buraco, ele fala, eu estou no buraco. Eu falo, pois é, pede para o teu nariz te tirar daí. Está entendendo? Está entendendo? Por quê? Porque ele é dono do nariz dele. O profeta disse, a mão do Senhor estava sobre mim. Eu disse que mão é força, poder, autoridade, direito de posse. Ele sabia, Deus está me dirigindo, Deus está me guiando, Deus está me levando onde Ele quer que eu vá, para fazer o que Ele quer que eu faça. Amém? Eu vou voltar. Uma nova estação baseada em outro tipo de força, que é o Espírito de Deus e não a força humana, está acontecendo nos dias atuais. Semana passada eu preguei sobre a ressurreição de Jesus. Lembra disso? Jesus ressuscitou. Mas agora Deus está mudando a conversa. É uma nova estação que está chegando para a tua vida. É uma nova estação que está chegando para nós. É uma nova estação que está chegando para a igreja. Nós precisamos nos posicionar e entender isso. Talvez um entenda, outro não. Talvez um compreenda, outro não. Mas Deus está trazendo uma nova estação. Amém? E Deus quer nessa luta te usar. Deus quer te usar nessa luta. Deus quer te usar nessa tua insegurança, nessa tua fragilidade. Como aconteceu com o profeta, a mão do Senhor estava sobre mim, a mão de Deus está sobre você. E Deus quer te usar para a sua obra. Amém? Amém? Olha o que diz o texto. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias 4:6. Então, para gerar vida por meio da palavra, declare com a sua boca as profecias de Deus. O instrumento de Deus na terra tem um nome. Você sabe qual é? Não sabe? Qual é o instrumento de Deus na terra? Por que vocês são tão tímidos? Eu vou falar igual Jesus agora, né? Eu vou falar igual Jesus. Por que vocês são tão tímidos? Qual é o instrumento de Deus na terra? Nós, eu. O instrumento de Deus na terra é eu. É você. Somos nós que Deus quer usar. Ele não vai usar o anjo. Lembra disso? Ele já falou. Está escrito na Bíblia, ele não vai usar o anjo para pregar o evangelho. Ele não vai usar o anjo para profetizar. Ele vai usar essa boca linda e maravilhosa que você tem. Não vai esse nariz, porque o nariz é teu. Você é dono dele, e esse Deus não toca, mas a tua boca é do Senhor. A tua boca é dele, e ele vai usar. Amém? Então declare com a sua boca as profecias de Deus. Olha o que o profeta diz. Ele perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, eu fico me perguntando, ossos secos têm ouvido? Hein? A natureza tem. A natureza tem. Ele disse, haja luz. E houve luz. O profeta está profetizando o que aqui? A palavra de Deus. Ele não está falando dele, nem do timão, ele está falando da palavra. Amém? Ele disse, ossos secos, ouçam o quê? A palavra do Senhor. Não é a minha palavra, é dele. Aprenda a declarar a palavra de Deus. Quando você aprender olha, irmãos, eu vou contar uma coisa. Uma vez eu estava no começo da igreja, isso há 20 anos atrás. Eu fui na reunião da convenção. Naquela época era da Convenção Batista Nacional. Eu fui na reunião da convenção, eu e mais dois pastores amigos meus, pastor Daniel e pastor Evaristo. Não sei se alguém lembra do pastor Evaristo, acho que não, né?
Lembra do pastor Evaristo? Lembra, né? O velhinho assim, lembra? Pois é, estava nós 3. Fomos numa reunião da convenção, chegamos lá para o lado de Jandira, lá para aqueles lados lá. Não me lembro nem onde é. Eu sei que nós fomos de trem ainda. Chegamos lá, foi uma bênção. E nessa história, Deus falou comigo. Já contei essa história um milhão de vezes, não vou contar de novo. Aquela história do galo, vocês lembram? Deus falou comigo. E lá naquela história do galo, Deus falou comigo uma coisa. Eu te chamei para pregar a minha palavra. Então vai lá e prega a minha palavra. O resto, não se preocupe que eu vou fazer. Aleluia, pronto. Parei e falei, Jesus? Então tá bom, então eu vou pregar. Se eu vou pregar. E voltei e vim pregar a palavra. E comecei a pregar a palavra. Isso era mais ou menos no mês de outubro de 2003. Quando foi em dezembro de em janeiro de 2004, eu abri a igreja. Eu estava fazendo culto na minha casa, no meu apartamento. Eu abri a igreja, eu tinha cadeira, eu tinha som, eu tinha aquele retroprojetor que vocês viram lá fora. Não era projetor não, era retroprojetor. Aquele que a gente coloca a transparência, lembra? Era aquilo lá que eu tinha e era uma bênção. Que coisa maravilhosa. E tinha som. Eu falei, Jesus, como é que o Senhor é bom. Está entendendo ou não? Mas o Senhor falou, vai lá e prega a minha palavra, o resto deixa comigo. Então tá bom, então eu vou lá e prego a palavra. Preste atenção, é isso que ele está dizendo. Ouçam a palavra do Senhor. Foi a ordem que Deus deu ao profeta, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então a pergunta de Deus para nós hoje é, ainda há esperança para você? Você ainda pretende ter comunhão com Deus? Você ainda pretende andar na presença de Deus? Você ainda pretende ser instrumento para que Deus use? Ainda é possível realizar algo nessa atual realidade que você está vivendo? Olha, eu vou dizer assim, abra mão daquilo que você pensa, sobre o que você vê, e creia no que Deus pode fazer. Porque às vezes nós estamos presos à nossa realidade, sabe? E a nossa realidade é muito cruel. Não sei a de vocês, mas a minha é difícil. Quando eu começo a olhar para mim, eu encontro duas coisas: um cara briguento, duro de coração e pecador. Aliás, são 3, né? Eu encontro isso em mim. Quando eu olho para mim, eu encontro isso. Um cara briguento. Aliás, eu não sei porque que eu cismaram que eu sou briguento. Eu não sou. Duro de coração, também não sou. Mas dizem que sou. Então, E pecador. E quando eu olho para essa realidade, eu pergunto, dá para Deus usar? Me diga, dá para Deus usar? Pois é. O pior de tudo é que dá. Deus usa. Agora, se Deus usa eu dessa maneira, não vai usar você que é santo? Se Deus me usa dessa forma, não vai te usar que é santo e ungido? Preste atenção. Não acabou não. Deus está agindo. Deus está trabalhando na tua vida. Não acabou não. Mas eu errei. Não acabou não. Deus está agindo. Mas eu estou afastado da igreja. Deus está agindo. Mas está com dificuldade. Deus está agindo. Mas é que aconteceu. Deus está agindo. Amém? E eu vou dizer uma outra palavra. Ele está no controle da tua vida, da tua situação. E se tem alguém que conhece a situação, esse alguém é Deus. Então aprenda uma coisa: não destrua com a sua boca aquilo que você construiu com os seus joelhos. Quantas vezes você orou: Senhor, me usa. Senhor, eu quero louvar na tua casa. Está cheio de gente aqui que já fez essa oração. Senhor, me ajuda que eu quero tocar na igreja. Aí abriu o bocão, fez besteira uma atrás da outra. Perdeu a comunhão com Deus, perdeu a bênção, perdeu a vitória. Aí eu vou dizer o que é para você. Leia aí. Não destrua com a tua boca aquilo que você construiu de joelhos. Porque a maioria das nossas derrotas provém de onde? Da nossa boca. Amém? Tá difícil? Posso continuar?
Quantas vezes você perdeu a chance de conquistar porque você não soube o que falar? Ou você não soube falar? Quantas vezes você podia ter conquistado, podia ter alcançado, mas não soube falar? Então, enquanto a sua murmuração transforma dias em anos, a sua fé transforma anos em dia. O povo sai do Egito, e olha, a saída do povo do Egito foi uma coisa extraordinária. Eu vou dar um tempo assim bem demorado. 90 dias o povo saía do Egito e entrava na terra prometida. Demorou quanto tempo? 40 anos. Sabe? Uma vez eu vi um pregador dizer assim: 40 anos o povo ficou rodando no deserto. Não ficou não, isso é mentira. O povo não rodou no deserto. O povo ficou 40 anos parado. Ficou 38 anos parado num lugar só, em Cádiz Barneia. Ficaram parados em Cádiz Barneia. Antigamente tinha uma banda chamada Cádiz Barneia. Vocês conheceram ou não? Não? Ela virou depois Oficina G3. Mas era Cádiz Barneia o primeiro nome deles. Isso é do meu tempo, não é do tempo de vocês não. Quando apareceu aquele nome lá, a banda Cádiz Barneia, eu falei: que palavrão é esse? Que negócio é esse? Depois virou Oficina G3. Eles ficaram em Cádiz Barneia parados lá 38 anos, construíram o tabernáculo, toda aquela coisa. Ficaram parados lá fazendo o que Deus mandou fazer. Mas durante todo esse tempo ele manda o espia ir à terra prometida. Os espias voltam e o povo diz o quê? Nós não vamos entrar na terra, porque lá tem o quê? Gigantes. Lembra disso? Aí eles disseram: nós preferimos morrer no deserto, mas lá eu não entro. Lembra disso? Duas coisas: murmuraram e abriram a boca para dizer o que não devia dizer. Abriram a boca para dizer o que não devia dizer. Então, entenda a importância daquilo que você fala. Nós preferimos morrer nesse deserto. E Deus disse: então morram. Até Moisés morreu no deserto. Até Moisés. Só entram 2 pessoas. É isso? 2 pessoas na terra prometida dos que saíram do Egito: Josué e Calebe. Por quê? Porque são os 2 que trazem o cacho de uva, carregando lá desesperados. Eu falei hoje sobre o cacho de uva, mas não vou falar hoje não. Vou falar aqui não. Lá em cima eu falei sobre o cacho de uva hoje. Vieram desesperados carregando o cacho de uva. Por quê? Porque estavam crendo. Deus entregou essa terra na nossa mão e ela mana leite e mel. Vamos lá, porque Deus colocou. Querido, chegou a vitória, mas quantas vezes você perdeu a chance porque você não soube falar, não soube o que dizer? Josué e Calebe disseram: vamos lá, porque Deus colocou na nossa mão, e se Ele colocou na nossa mão, a posse é nossa. Eu já falei lá atrás: Deus te deu o direito de posse. Você não entendeu? Deus te deu o direito de posse. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua vitória. Creia no que Deus está fazendo, creia no que Deus está agindo. Mas acontece que nós não sabemos e falamos o que não devemos. E o povo disse: eu não vou entrar. Por quê? Porque eu prefiro morrer no deserto. Lá tem gigante. Querido, não importa o tamanho do desafio, maior é o que está com você do que o que está com o mundo. Ou maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus está com você, amém? Então você não está no vale para morrer. Deus não te trouxe no vale para morrer, Ele te trouxe para profetizar vida. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Ele não foi no vale para morrer ou para ver ossos secos, ele foi lá para profetizar vida, amém? Deus não te colocou nesse vale para murmurar. Como é que está a luta aí? Aleluia. Tá boa? Como é que está? Mas Ele não te colocou para murmurar. Então Ele te colocou para entender uma coisa: nós somos chamados para profetizar vida e salvação em Jesus. E aprenda, profecia não é evidência sobre o futuro, mas é uma autorização, é uma procuração para ter direitos em nome de Deus, para alcançar a tua conquista. Quando o Senhor fala, não é para dizer: vai acontecer. Não, meu querido, quando Ele fala, é para você começar a agir. O Senhor diz assim: olha, eu tenho uma grande obra na tua mão. Aí o cara fala: estou igual ao Brasil. O quê? Deitado eternamente em berço esplêndido. Aleluia! Pronto, aí o crente deita em berço esplêndido. Deus tem uma promessa na minha vida. E vai acontecer. Um dia vai acontecer, esse dia nunca chega.
Por que que nunca chega? Deitou em berço esplêndido. Sabe, eu tenho visto hoje uma geração que me deixa muito preocupado. Graças a Deus, amanhã Jesus vai me levar, eu estou fora disso, eu não vou ver. Mas eu tenho visto uma geração que eu tenho chorado muito por causa dessa geração. Uma geração imediatista, cheia de mimimi, cheia de não me toque. Uma geração que quer tudo na mão. Uma geração acostumada a comer papinha, né? Oh, pronto, ele falou a palavra correta. Uma geração Nutella, sabe? Querido, eu sou do tempo que comida boa era farinha de mandioca com açúcar. Eu sei que aqui ninguém comeu isso. Amém? Aí, tá vendo? Ainda são mentirosos. Quem foi que comeu farinha de mandioca com açúcar aqui? Olha aí, ó. E era uma delícia, ou não era? Depois eu descobri um negócio: leite condensado com farinha de mandioca. Vocês nunca comeram também, né? Ah, vocês não sabem o que é bom. Mas essa geração aqui é Nutella, querido. Essa geração é imediatista, ela quer para ontem. Ela quer para ontem. O cara não tem nem emprego e está sonhando em ter uma nave. Eu quero uma nave, eu vou sair com uma nave. Mas nave como? Você não tem dinheiro. Por quê? Porque essa geração foi feita dessa forma. Amém? Essa geração está assim. E o crente dessa geração está do mesmo jeito. Deus tem uma promessa para a minha vida, eu vou ser rico. Porque o cara agora cismaram aí. Tem não sei quem que inventou essa história aí. É a tal teologia da prosperidade. Coisa do diabo, viu? Não pense que é de Deus não, viu? Isso é coisa do diabo, tá? Eu falo e afirmo, é coisa do diabo, tá? Deus nunca prometeu riqueza para ninguém. Aprenda isso, Ele nunca prometeu riqueza para ninguém. Nunca disse que ninguém seria rico. Venha para a igreja que todos os teus problemas acabaram. Mentira! Quando você está para a igreja é que você vai ter problema. Quando você vir servir a Deus é que você vai ter luta. Porque você vai arrumar um inimigo. Até então você estava na mão dele, fazendo a vontade dele. Paulo diz que antes nós éramos filhos do mal e fazíamos a sua vontade e andávamos segundo a concupiscência desse mundo. Jesus te tirou de lá, meu querido. Ele te libertou e te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora aqui, meu amigo, Jesus falou: no mundo tereis aflições. Ei, o mundo não te ama. Por quê? Porque você é luz. E luz não tem comunhão com as trevas. E você está querendo o quê? O que é que você está querendo? Prosperidade? Não tem. Um dia um irmão chegou na igreja e falou: pastor, eu vim aqui hoje para receber uma bênção. Eu falei: então pode voltar. Por quê? Porque não tem. Na igreja não tem bênção. Eu não sei de onde que puseram na cabeça que vem para a igreja que você vai ser abençoado. Mentira! Não tem bênção na igreja. Na igreja tem a palavra de Deus. E quando você vem aqui para dentro do templo, aqui não é lugar de receber bênção. É lugar de fazer o que aqui? Adorar a Deus. Aqui é lugar de adorar a Deus, só isso, mais nada. É que a gente tem a mania que eu vou para a igreja para ser abençoado. Não vou. Eu não tenho essa ideia na minha cabeça. Eu sou abençoado lá fora. Por quê? Porque lá fora Deus me usa. Porque lá fora eu sou um instrumento na mão de Deus. Aí muda a conversa, tá? Aí vem a bênção, vem a vitória, vem a cura, vem a libertação, vem o agir de Deus lá fora. Aqui dentro é lugar de adoração. Aqui dentro é lugar de você ser equipado pelo Espírito para ir lá fora ser abençoado. Mas a gente acha que tem que ser dessa maneira. Amém? Então, para gerar vida por meio da palavra, foque na promessa e não na realidade. Amém? Preste atenção. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vidas. O profeta olha para aquilo, é um vale de ossos secos, é um cemitério, pronto. E ele chega no cemitério e Deus diz para o profeta: será que esse cemitério dá para esses mortos ressuscitarem? O profeta creu, falou: Senhor, o Senhor sabe. Eu não tenho como dizer, mas o Senhor sabe. O Senhor pode fazer, eu não tenho. E Deus diz para o profeta: então profetiza. E o profeta abre a boca para profetizar. Você sabe o que é um vale de ossos? É um lugar onde não tem mais esperança. É um lugar onde não tem mais vida. Mas o profeta não focou nos ossos. Não foque nos ossos. Não foque na luta. Não foque na derrota.
não foque no problema, não foque na dificuldade, não foque no momento que você está vivendo agora. Ah, mas a minha vida está cheia de problemas. Não foque nisso, foque na promessa que Deus tem para você. Você crê? Você crê nisso? Sabe, os ossos representam o que não aconteceu. Os ossos representam o que? Os erros, os pecados, as frustrações, as mazelas. Isso não é capaz de tirar você de onde você está. Quando você para ficar olhando nas frustrações, nos erros, nas mazelas, nos pecados, nas falhas, você vai, ao invés de sair, você vai entrar mais no buraco. Você vai dizer, minha vida não tem mais jeito mesmo, porque misericórdia. Você já parou para fazer uma introspecção e começar a pensar o que você é? Eu não sei vocês, mas quando eu paro para ficar pensando no que eu sou, o que eu penso, o que eu quero fazer, misericórdia, eu falo, Jesus, parei, não vou pensar mais, Jesus. Muda minha cabeça aqui, porque senão eu entro num poço sem fundo. Não tem jeito. Por quê? Porque essa é a condução do homem. Eu preciso aprender a olhar para a minha vida como Deus vê. E sabe como é que Deus te vê? Não. Deus te vê em Cristo. E Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas é em Cristo, não é na nossa capacidade, não é no que nós somos, é nele que nós somos vencedores. Sabe que de vez em quando a gente acredita, não, eu sou mais do que vencedor. Sabe que estou cansado, eu sou mais do que... Não sou, eu sou vencedor em Cristo, nele eu sou. Por isso, ele diz assim, alguém diz assim, eu posso todas as coisas. Eu não posso nada. O texto bíblico é, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse é o original, em Cristo que me fortalece. É nele que eu posso todas as coisas. Eu não posso todas as coisas da minha capacidade, no meu diploma, no meu conhecimento, e nada disso. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Então eu tenho que focar para onde? O escritor de Hebreus diz assim, deixemos de lado o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha para Jesus, irmão. Fala para o teu irmão aí, olha para Jesus. Para de ficar olhando para a tua luta, para o teu problema, para a tua condição, para a tua situação. Como você fica olhando para você, meu irmão, daqui a pouco você está batendo a cabeça na parede e dizendo assim, eu sou miserável, eu sou miserável. Sabe por quê? Porque é a tua situação, não é outra. Essa é a nossa situação. Então olha para Jesus. Quando você olhar para Jesus, você vai encontrar misericórdia. Quando você olhar para Jesus, você vai encontrar amor. Quando você vai olhar para Jesus, você vai saber que Ele te acolhe, Ele te recebe e Ele diz, vem a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Vai para Jesus, que Ele vai te aliviar do fardo, que Ele vai tirar esse cansaço, que Ele vai tirar esses pecados, essas frustrações. Amém? Amém? Então, enquanto você olhar para as circunstâncias que você está vivendo, Deus não vai poder agir na tua vida. Declare vida, profetize vida. Olhar a sua realidade sem os olhos da fé é uma mentira. Quando eu olho para a minha realidade, misericórdia, sabe, misericórdia. Mas quando eu olho com os olhos da fé, eu sei que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? É isso que eu preciso entender. Então, para gerar vida por meio da palavra, amplie seu nível de discernimento. Sabe o que é discernimento, né? Comece a entender aquilo que você está vendo, fazendo, praticando, vivendo. O texto diz assim, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, eu deixei negrito, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Amém? Começa a ouvir aí, está ouvindo ou não? Tem um movimento, tem osso se juntando a osso. Está ouvindo o movimento do céu sobre a sua realidade? É o movimento de Deus, Deus está juntando. Começa a entender, tem barulho. Tem um barulho acontecendo. Deus está se movendo, juntando cacos, juntando restos do que sobrou.
as lágrimas derramadas, as feridas, os ressentimentos, Deus está movendo. O profeta disse: houve um barulho, um som de chocalho, está acontecendo alguma coisa. Deus está agindo no caos da tua vida para te dar vitória. Está juntando os cacos que um dia se quebraram pelo caminho. Tanta desilusão, tanta coisa, tanta frustração, tanta coisa que não aconteceu. Tem gente chorando porque o casamento não deu certo. Eu casei de novo, não deu certo de novo. Agora também não caso mais. Olha para mim, Deus está juntando os cacos. Vai fazer um vaso novo. Creia, porque Deus vai preparar um casamento bom para você. Misericórdia. Recebe, vai. Amém? Deus está movendo. Deus está movendo. Não desista, não desanime. Mas está difícil. Tá. E vai ficar mais ainda. Não pensa que vai ficar fácil, não. Vai ficar mais difícil ainda. Aprenda isso. Nós estamos no final dos tempos. Os dias estão difíceis. E quem não estiver preparado para isso vai morrer no deserto. Mas Deus te chamou para ser Josué e Calebe. Ele quer que você entre na terra prometida. Ele quer que você tome posse da vitória e não morra no deserto. Por isso Ele te trouxe ao vale para profetizar. Profetiza a vida. Amém? Amém? Que caminho que Deus está abrindo hoje? O que é que Deus está fazendo para você hoje? Por que está havendo esse reboliço no céu e movimento de ossos para lá e para cá, e esse barulho de chocalho e esse som que você está ouvindo? E eu disse e volto a repetir: Deus está juntando o caco, a lágrima derramada, a frustração, o sofrimento, e Ele está juntando, e Deus está abrindo um caminho hoje. Ele está dizendo assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir caminhos e riachos no ermo. Isaías 43, 19. Amém? Então creia, você crê? Comece a entender, Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer mudar essa situação. Deus quer te dar vitória onde você menos espera. Irmãos, o agir de Deus em nós é algo... Às vezes eu fico surpreso com o que Deus faz comigo. Porque eu digo assim: Jesus, não deu mais. Eu não vou falar não, porque eu não posso falar. Mas hoje de manhã eu contei lá no setor G uma coisa que Deus fez comigo esses dias. E eu voltei e falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque é uma coisa terrível. Mas Deus faz, irmãos. Aprenda isso. Deus cuida de nós. Deus não nos deixa enganados. E também Deus não nos deixa abandonados. Jesus disse bem claro, e é uma promessa: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Você crê nisso? Ele não vai te lançar fora. Por isso, para gerar vida por meio da palavra, coloque-se de pé e parta para a missão. Não tem jeito, irmão. Mas eu estou um caco, e daí? Caco também anda, levanta aí o caco. Mas eu estou um bagaço, bagaço também anda, levanta aí e anda. Amém? Por quê? Porque é isso. Olha o que diz o texto: profetizei conforme a ordem recebida. E o que é que aconteceu? O Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. E o que era? Era um exército enorme. Aleluia. Ei! O profeta olha para a cara de Deus e diz assim: Senhor, mataram todos os teus profetas. Só eu fiquei. Lembra disso não? Deus olhou para a cara dele e falou: banana, lá embaixo ficou 7.000 que não dobrou o seu joelho a Baal. Que conversa é essa que só ficou você? Porque, irmão, na luta, só nós que temos luta. Problema, só nós que temos problema. Já reparou não? A minha dor é maior do que a de todo mundo, a minha luta é maior que a de todo mundo. Eu ia no convênio. Agora não tem mais convênio, graças a Deus. Jesus me libertou disso também. Meu convênio agora é o SUS. Graças a Deus, não tem mais convênio. Eu vou só no SUS. Mas eu ia. E o meu convênio era um convênio de velho, né? Prevent Senior. Lembra disso? Aí eu ia no convênio. Aí sentava no convênio. Bom, a primeira vez que eu fui no convênio, eu não sabia direito. Aí cheguei lá, olhei para a cara da médica e falei: doutor, eu vim aqui porque eu preciso fazer alguns exames e tal. E não sabia como fazer. Então eu pedi um clínico geral. Aí ela olhou para minha cara e falou: mas eu não sou clínico geral, eu sou geriatra. Eu falei: danou-se. É médico de velho mesmo, né?
Geriatra, médico de velho, né? Tá bom. Então, doutora, vê o que eu tenho que fazer aí. Ela viu e tal, não sei o quê. Aí fez os exames que precisava fazer, aquela coisa toda, aquela rotina, né? Legal. E cada vez que eu voltava lá na geriatra, eu tinha que ficar na sala de espera. E na sala de espera, aí um dia ela falou para mim: o senhor é o paciente mais novo que eu tenho. Eu tinha uns 64 anos naquela época. O senhor é o paciente mais novo que eu tenho, porque os que eu tenho aqui tem 70, 80, 85. Aí eu olhava na sala de espera e era isso mesmo, né? Aí, velho em sala de espera de consultório médico, a conversa qual é? O senhor tem o quê, hein? O senhor tem o quê? Ah, eu tenho uma úlcera. Mas a sua úlcera sangra? Ah, eu tenho gastrite. Ah, mas a minha é pangastrite. Ah, eu tenho reumatismo. Ih, mas eu tenho reumatismo, artrite, artrose e não sei mais o que. Porque velho tem que ter a conversa de velha doença. Misericórdia, sabe? Aí desanima, né? Desanima, não desanima? Meu Jesus, tem misericórdia de mim. Aí eu parei com esse negócio, não vou mais. Parei. Agora eu vou na geriatra, mas eu vou sozinho. E eu vou lá e a geriatra conversa comigo 2 horas e tal. Ela é mais psicóloga do que geriatra, mas só vou uma vez por ano. Graças a Deus, estou livre disso. Tá bom? Aí o que acontece? O que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos aprender a parar de ficar comparando a nossa dor com a dor do outro. O que você tem? Eu tenho artrite. Ah, mas eu tenho artrite, artrose e não sei. Irmão, luta todo mundo tem. Doença todo mundo tem. Sabe? Se você começar a procurar, você vai encontrar uma porção de coisinha. Sabe? Ah, mas o que eu faço? Não faça, meu querido. Aprenda a não reclamar, aprenda a não murmurar. Confie que Deus está no controle da tua vida. Eu vou repetir. Confia que Deus está no controle da tua vida. Creia nisso. Aprenda a crer na palavra de Deus. Você crê na palavra? Aprenda a crer na palavra. Eu aprendi isso. Olha, Senhor, eu estou nas tuas mãos, amém. Vou contar para vocês. Eu ia nessa geriatra e eu tomava 9 comprimidos, 10 comprimidos por dia. Sabe o que é isso? Tomava simvastatina, atenolol, alopurinol, enalapril e tinha outro lá. O que era o outro? Não lembro. Eu sei que eu tomava comprimido, 10 comprimidos por dia. Sabe quanto que eu tomo agora? 2. Um de enalapril e um de atenolol. E agora, de atenolol não, de alopurinol. E agora eu tomo um alopurinol um dia sim, um dia não. E mais nada. Minha pressão é 12/8. Pode medir agora. Agora deve estar um pouquinho mais, né? Deve estar 13/9, porque eu estou agitado aqui. Mas é 12/8. Tá? A minha glicemia, 90, 96. Se for em jejum, é 90, tranquilo. Tá bom ou quer mais? Aí você, mas por que é isso? Não sei. Bom, eu sei de uma coisa. Eu estava em casa tomando um café, comendo um pãozinho que a minha mulher esquentou no micro-ondas com manteiga. Quando eu peguei o pãozinho, o Senhor falou assim: não come. Ô Jesus, não come. Tá bom, não como, mas não é para comer por quê? Porque a partir de hoje você não come mais farinha branca. Eu falei, tem misericórdia. E hoje eu não como lasanha, eu não como macarrão, eu não como coxinha, eu não como bolo, eu não como pão. E não sinto falta também. Não sei até que dia o Senhor vai permitir que isso aconteça, mas eu não como. E alguém diz assim, e aí? E aí nada, eu não sinto nada, estou do mesmo jeito. Não emagreci também não, viu? Não pense que eu não estou comendo para emagrecer, porque não é não, viu? Não estou comendo porque o Senhor falou para não comer, eu não comi. Acabou. Aí depois eu descobri que tem um negócio na farinha branca chamado glúten, né? E que faz uma desgraça na vida da gente. Conhece isso aí? Pois é, eu não sei porquê, mas eu parei de comer e já tem quase 1 ano e o Senhor me libertou e eu não sinto nada. Nem falta também. No começo eu sentia falta. Quando eu via a minha mulher comendo um pãozinho, Jesus, tem misericórdia. Mas passou, eu não sinto mais nada. Pode comer pão à vontade, que para mim não faz diferença nenhuma.
Também não posso comer hambúrguer, né? Porque eu não como pão. E daí? Não faz diferença. Aí me levaram na pizzaria, não como pizza. Mas eu como quibe. E pronto, e vai embora. Eu não estou preocupado não. Amém? Abriu a tua boca? Profetizou? O texto diz: profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, se puseram em pé. E era um exército enorme. Amém? Então entenda uma coisa: quando a sua fraqueza se torna uma dependência, ela se torna a sua maior fortaleza. Veja como aquele povo estava sem esperança. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Você já falou isso, não? Acabou, não tem mais nada, minha vida está ruim, o que é que eu vou fazer? Não vejo luz no fim do túnel. Hoje, a sua esperança de que algo bom vai acontecer está mudando. Comece a crer. Deus está no controle da tua vida. Essa luta vai passar, esse problema vai passar, essa dificuldade vai passar. Oh, Jesus, vai mesmo. Você crê? A Bíblia me ensina que tudo é possível ao que crê. Apenas isso. Não tem, irmãos, quando eu prego eu digo assim: irmão, não tem segredo. Servir a Deus não tem segredo. O segredo de servir a Deus é um só: é crer. Porque a Bíblia me ensina também bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus, visto que aquele que dele se aproxima é necessário que creia que ele existe e é o galardoador dos que o buscam. Então Deus te abençoa se você crê que Ele é Deus e Senhor da tua vida. Amém? Amém? Você está me entendendo? Então preste atenção. Se você crê, confia. Vai passar o problema, vai passar a luta, vai passar a dificuldade. E você não vai dizer isso assim: a nossa esperança se foi. Por quê? Porque Jesus é a nossa esperança. Amém? O seu passado não chega perto do que Deus fará no seu futuro. Deus tem coisas grandes para fazer com você e em você. Amém? E um dia Ele disse assim: olha, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Isaías 43, 18. Não viva. Para com... Todos os dias nós visitamos o passado. Você já reparou, não? Parece que crente tem uma passagem de ida para o passado, né? Todo dia ele faz um check-in no aeroporto e volta no passado. E aí começa a lembrar coisa que... Vocês lembram ou não? Vocês lembram ou não? A gente lembra coisa que... Misericórdia. Um dia desse eu me peguei lembrando quando eu era criança. Imagina bem. Quando eu era criança na escola, a escola que eu frequentava, a escola que eu aprendi a escrever. Eu estava lembrando outro dia. Eu não consigo lembrar o nome da professora, da minha primeira professora, não lembro o nome dela. Lembro vagamente a feição, mas não me lembro o nome dela. Mas eu me lembro que ela me ensinou a escrever. E que eu cheguei em casa e eu sabia escrever. Que coisa engraçada, aquilo para mim era uma coisa fora do comum, sabe? Eu aprendi a escrever. Que coisa, sabia ler. E eu lia devagarzinho, comecei. E aí daqui a pouco eu estava devorando o livro. Eu comecei a ler. Eu me lembro que eu li um livro. E era um livro engraçado de um autor que hoje não se fala mais nele. Hans Christian Andersen. Já ouviram falar? Não. É um grande autor de livro infantil. Hans Christian Andersen. Já ouviu falar? É um grande autor de livros infantis. E meu pai me deu um livro desse. E eu ficava lendo Soldadinho de Chumbo dele. E tantas coisas assim. E eu descobri aquilo. E eu fiquei lembrando, puxa vida, como é que era a minha infância, né? Como é que eu lembro dessas coisas. Mas o que ele está dizendo aqui? Não vivam no passado. Aliás, você não pode viver no passado, porque quando você vive no passado dá depressão. E você não pode viver no futuro também, porque quando você vive no futuro dá ansiedade. Porque você só vive num lugar. Qual? O presente, querido. Você só vive agora. O que eu falei há 10 minutos atrás é passado. Você só vive agora. Você só vive agora. Amém? Então, o povo de Israel viveu milagres. Lembram disso?
sai do Egito debaixo de milagres. Na tua vida Deus já fez milagres. Amém? Já fez milagre na tua vida? Muito bem. O povo de Israel sai do Egito com milagres. As 10 pragas. Lembram disso? As pragas. Olha, eu tenho um milagre que eu fico olhando e digo, meu Jesus, que coisa tremenda, não é? Deus disse para Moisés, olha, manda o povo pintar o umbral da porta com sangue. Lembra? E o anjo da morte não vai entrar lá. E o anjo não entrou naquela casa. Quando ele passou matando os primogênitos, a casa que tinha o sangue do cordeiro não foi atacada. Jesus diz para Marta, aquele que crê em mim e vive, nunca morrerá eternamente. Lembra disso? Porque você está debaixo do sangue do cordeiro. O corpo vai morrer, mas você vai viver eternamente. Você não vai morrer. Você não vai provar a segunda morte, que é a separação de Deus. Você vai continuar com Deus. Por quê? Porque você está debaixo do sangue do cordeiro. E aquele povo viveu isso. Atravessam o mar vermelho, o mar se abre, algo extraordinário. Do outro lado no deserto, Deus manda o maná. Um dia o povo já estou cansado de comer maná, Deus mandou carne, tem codorniz, comam à vontade. Lembram disso? Não faltou água, 1,5 milhão de pessoas, não faltou água. Tinha água da rocha, a rocha jorrava água e o povo tinha o que beber. A roupa não rasgou, o sapato não rasgou. E aconteceu que Deus guardou o povo um tempo de milagre. Amém? 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 E aquele povo vem agora ferido, machucado, exilado por causa dos pecados. Querido, o pecado te separa de Deus, aprenda isso. O exílio é separação. O exílio é tirar você da tua terra e mandar você para um outro lugar e você não pode voltar para cá. Lembra disso? Muito bem. Aconteceu com isso, eles estão lá sem esperança. Eu aprendi que pessoas feridas não lutam. Pessoas feridas desistem. Você está ferido? Busque cura, porque as pessoas feridas desistem. Amém? Paulo escreve em Romanos 8,18 assim: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Deus tem mais para você. Está sofrendo, querido? Mas esse sofrimento não é nada comparado com o que Deus vai fazer na tua vida, comparado com a bênção que Deus tem para você. Sabe qual é o grande problema? Você parou no tempo e está olhando para trás. Mas Ele já falou, não olhe para o passado. Mas você está olhando para trás, você está vendo o problema, você está vendo a dificuldade. Você diz, eu não enxergo luz no fim do túnel. Sabe por que você não enxerga? Porque não lê a Bíblia. Porque o Salmo 119, no verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando você lê, você vai ter lâmpada, vai ter luz e você vai enxergar a luz no fim do túnel. Deus está no controle, amém? O vale de ossos secos deixou de ser um lugar de desistência e se tornou um quartel-general. Diz que havia lá um grande exército. Por quê? Porque Deus está no controle, amém? No verso 12 do capítulo 37, ele diz: por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: ó povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Amém? Deus dá a promessa para o povo: vou levar vocês de volta para lá, fique calmo, eu estou no controle. Ah, mas o que precisa? Obedecer. Eu vou concluir dizendo o seguinte: por isso profetize e diga, assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Deus vai trazer de volta. Deus vai restituir aquilo que você perdeu, aquilo que ficou no passado, aquilo que parou no meio do caminho e que não aconteceu. Deus vai restituir. Você crê? Você crê nisso? Deus vai restituir. Deus vai te trazer de volta o emprego, o dinheiro, o casamento, eu não sei o que vai, a saúde. Deus vai restituir. O que eu preciso? Colocar a minha vida no altar de Deus e crer no que Deus pode fazer. Amém? Os túmulos estão abertos. Foi o que o Senhor falou. Olha lá, vou abrir os seus túmulos. Amém? Então me conta, o que é que você colocou nesse túmulo? O que é que você enterrou nele? O que é que você já enterrou? Me conta. O que é que você pôs dentro desse túmulo? É isso, porque o Senhor falou,
Agora vai sair o que de lá? Porque a ordem de Deus foi profetiza. Lembra disso? Profetiza. Porque eu vou abrir os túmulos. O que é que você colocou lá dentro? Tem gente enterrando o casamento. Tem gente enterrando sonhos. Tem gente enterrando talentos. Tem gente enterrando chamado. Deus te chamou para adorar e você parou, enterrou. Deus te chamou para servir e você parou, enterrou. Deus te deu um talento e você enterrou. Mas Ele está dizendo: eu vou abrir os túmulos e vou fazer sair. Eu vou fazer sair e trarei vocês de volta. Não tem jeito, Deus está trabalhando. Quantas vezes você já falou para ele: eu não vou, não faço mais nada, eu não tenho tempo. Está sem tempo, querido. É o trabalho, meu trabalho não me dá tempo. Toma cuidado. Eu não vou nem falar, viu? Se eu falar, depois vocês vão brigar comigo e dizer que é praga, né? Mas eu vou falar. É o trabalho que não deixa você fazer? Toma cuidado, porque você pode perder o trabalho. E depois você vai chorar: Jesus, abre a porta para mim. Eu vou abrir a porta, mas você vai me servir? Ou vai dizer que não tem mais tempo? Por quê? Porque eu disse que Deus quer usar alguém para fazer a sua obra na terra. Quem Ele quer usar? Eu. E eu preciso dizer a Ele o que disse Isaías: eis-me aqui. Lembra disso? Porque Isaías era o profeta dos dias de hoje. Era o crente de hoje, Isaías. Eu gosto de ler Isaías por causa disso. Isaías era o crente de hoje. O crente de hoje assim: aquela irmã ali, misericórdia, olha. Aquela outra então, isso vai para o inferno, isso não é crente não. Você já reparou não? Isaías era assim: ai dos bêbados, ai dos adúlteros, ai dos idólatras, ai de não sei o que. Tudo para ele tinha um ai. Já leram Isaías? Mas aí Deus se revela para Isaías. Oh glória, Deus é, oh xarabacaia, Deus é Deus. E ele diz, ele se revela, Isaías vê Deus. E o que Isaías diz? Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Ai de mim. Cuidado com o ai. Cuidado com o ai. Então, eu vou perguntar de novo: o que é que foi que você enterrou? A fé, a esperança, a perspectiva do que Deus quer fazer na tua vida. O que foi que você enterrou? Porque Deus está abrindo o sepulcro. Deus está abrindo túmulos hoje. E você pode ir para lá, para cá, você pode subir, pode descer. Deus está abrindo túmulos. Deus está abrindo túmulos. E você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode dizer que não. Você não pode fugir do chamado. Você não pode negar a promessa de Deus para a tua vida. Aquilo que Ele cumpriu, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele disse: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Então o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Agora, querido, quem tem que tomar posição? Quem tem que tomar posição? Então abre o sepulcro, põe para fora o que tem que ser posto. E Ele não olha para trás, não olha para o passado. Deixa o pecado, deixe o embaraço, aquilo que tão de perto nos rodeia, e olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. O teu negócio é olhar para Jesus. Amém? Amém? Deus está te tirando da desistência e te posicionando no teu destino. Amém? Não tem jeito, Deus está te posicionando, sabe? Eu tenho certeza que aqui Deus está falando com você, e o coraçãozinho está assim, para onde eu vou, como é que eu faço, como é que eu faço, para onde eu vou, como é que eu faço. Querido, não tem jeito, o teu destino é aqui. Deus já te trouxe, você já ouviu a palavra. Só tem um caminho. Só tem um caminho. É o que eu aprendi, que todo homem casado deve aprender. 4 letras: obedecer. Só tem esse caminho. Amém? Só esse caminho, não tem outro. Eu aprendi isso. Quando eu casei, eu aprendi.
Obedecer. 4 letras. Está vendo? E é o que você precisa aprender. Deus te chamou para uma obra. O que você tem que fazer? Tá difícil sair, né? Ô coraçãozinho duro, hein? Ei, xarabacaia. O que você tem que fazer? Não tem jeito, meu querido. Tem que obedecer. Deus está te chamando. E a gente põe desculpa. Rapaz, se tem alguém bom para dar desculpa, quem é? É crente, né? Crente é bom para dar desculpa. Misericórdia. Você já reparou, não? Jesus olha para os discípulos. Os caras dizem assim: a multidão, manda essa multidão embora, que os caras estão morrendo de fome aí. Manda os caras procurar comida. Jesus olha para a cara deles assim: dai-lhes voz de comer. O que vem? A desculpa. Se a gente tivesse 200 dinheiro, não dava para alimentar essa multidão. E depois não tem nem onde comprar aqui, Onde é que eu vou arrumar comida para esse povo? Como é que eu vou dar de comer para esse povo? Olha a desculpa. Você está andando com aquele que criou céu e terra, através da palavra. Lembra que eu falei lá atrás? Eu estava lá na convenção e o Senhor falou comigo lá e disse assim: vai lá e prega a minha palavra, deixa o resto comigo. Lembra disso? Jesus disse para eles: e vocês têm alguma coisa? Tem aí. O que tinha? O que tinha lá? 5 pães e 2 peixes. Tem aí um menino, alguém que trouxe 5 pães e 2 peixes. Traz aqui. E o que é que Jesus fez? Pôs ordem na casa. Deus não trabalha no caos. Aprenda isso. Deus não trabalha no caos. Na desordem Deus não opera. A primeira coisa que o diabo faz na igreja é criar desordem. É um contra o outro contra um. Não vou com a cara daquele irmão, não gosto daquele, não gosto daquele outro, não obedeço o pastor. Tem um que diz assim: eu não obedeço o homem, só obedeço Jesus. Esse é o maior desobediente que eu conheço. Quando um crente chegar para mim e dizer assim: eu só obedeço o que Jesus fala, eu falo: então vaza, não fica aqui, porque aqui você vai ter que me obedecer. Porque quando o cara me diz só obedece Jesus, eu sei que ele é o maior desobediente que tem na terra, que nem Jesus ele obedece. Por quê? Porque Jesus mandou nós sermos obedientes às autoridades. O presidente da república que está, eu não gosto dele, mas eu não falo mal dele, porque ele foi colocado lá como autoridade e Jesus mandou obedecer a autoridade. Então hoje eu obedeço. Eu já teve um tempo que eu falei, mas hoje eu obedeço a autoridade. Eu li um livro sobre isso, viu? Eu li um livro sobre isso. Meu Jesus, qual é o nome do livro? Fugiu daqui o nome do livro agora. Mas eu li um livro sobre isso, hein? Não ouvi. Debaixo de suas asas, é esse? Não, eu não me lembro. Não é lealdade e deslealdade, não. Talvez seja esse. Acho que é debaixo de suas asas mesmo. E eu aprendi que Deus constituiu a autoridade, eu tenho que obedecer a autoridade. Mas o diabo faz o quê? Ele cria caos. Para quê? Para que a gente não obedeça a autoridade, porque no caos Deus não opera. Jesus falou: senta de 50 em 50, de 100 em 100. Lembra disso? Sentou todo mundo lá, todo mundo sentadinho e quietinho. Agora ele pegou o pão e o peixe e falou: Senhor, te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom e deu comida para esse povo. E deu um pão para outro, um peixe para outro, e vai distribuir. O povo chegou lá, o cara pegava um pedacinho de peixe, outro pegava outro pedacinho, e o peixe não acabou, e o pão não acabou, e foi acontecendo milagre. Mas nós damos desculpa. Não tem dinheiro, não tenho de comprar. Quantas vezes você já falou: Senhor, não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo outro. Quando você vai dizimar, você diz: Senhor, tem misericórdia, mas esse mês eu não posso dizimar porque meu salário não vai dar nem para pagar as contas, quanto mais dizimar. E aí você não paga nem as contas nem dizima. Além de ficar devendo lá fora, para o mundo, você ainda fica devendo para o Senhor. E depois você vem brigar: Senhor, Tu é Deus na minha vida. E crente é bom por orar, né? Crente por orar gosta de desafiar Deus. Tu é Deus na minha vida. E Deus fala: não sou não, filho. Eu não sou Deus de desobediente. Eu só sou Deus de obediente. Misericórdia, pastor, o que é isso? Bom, vou falar mais nada. Olha o que o Senhor diz aqui: farei uma aliança. Estou castigando vocês, né? Fiquem em paz. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna.
eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel 37, 26 e 27. Maravilha, essa profecia se cumpriu. Eu vou voltar aqui, olha o que ele diz aqui, ó. Firmarei, eu os firmarei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Amém? Essa profecia se cumpriu. Não está lá em Israel, não, está aqui. Você é templo do Espírito Santo, ele veio habitar em você. Ele veio habitar em você. Antigamente, lá para o judeu, ele tinha que habitar no templo, dentro da arca. Era um Deus preso numa arca. Ele habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Porque se cumpriu outra promessa, a outra profecia: no final dos dias, nos últimos tempos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele derramou. Amém? Ele derramou. Então você é templo do Espírito Santo. Por isso ele disse: a minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, prepare-se para um novo nível de presença, de intimidade, de conquista e de prosperidade com Deus. Se prepare, eu disse para você: olha, Deus está trazendo um novo tempo. É tempo de orar. Vem orar aqui na consagração, terça e quinta. Vem orar, é tempo de orar. É tempo de pôr vida no altar. É tempo de reconciliar com Deus. É tempo de consertar o altar. É tempo de mudar a nossa maneira de pensar e passar a ter o quê? A presença de Deus em nós. Mais intimidade com Ele, sabe? Mais conquista, mais prosperidade. Deus quer prosperar a tua vida, quer mudar essa perspectiva. Você não veio aqui à toa. Você veio porque Deus tem uma obra na tua vida. Você veio porque Deus tem uma bênção para te entregar. Você veio porque Deus quer mudar essa tua perspectiva. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso que Ele está dizendo, amém? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Abacuque está na oração que todos nós gostamos dela, né? Ainda que o fruto da oliveira minta. Ele está falando tudo isso, mas ele diz aqui, olha, aviva a tua obra, ó Senhor. Avivar é tornar vivo novamente. Avivar é dar vida, e é o que ele está dizendo: aviva a tua obra. Porque eu aprendi uma coisa: onde Deus tocou, ainda tem faísca. Os ossos estão secos, mas o Espírito está lá. Os ossos estão secos, mas tem faísca. Aleluia! E Deus quer que isso aconteça, viu? Vai acender aí. Esse fogo vai acender. Esse fogo vai acender.